Hehehe, olá, tudo bem? Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. As nossas duas primeiras aulas já renderam comentários sensacionais no meu WhatsApp e no meu direct do Instagram, com pessoas agradecendo pelos conteúdos, e eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo de poder ajudar. Sem demagogia nenhuma, esse projeto foi estruturado a fim de realmente destravar e trazer luz para sua carreira, para sua fotografia, para que você possa se desenvolver cada vez mais nessa área e conquistar cada vez mais o seu espaço na área da fotografia. Então vamos continuar com as nossas aulas. Na primeira aula nós conhecemos algumas ferramentas que são primordiais para que você entenda a fotografia e treine o seu olhar a fim de conduzir o olhar do espectador à sua fotografia, a caminhar pela fotografia de uma forma mais natural e harmônica. Também aprendemos na aula 2 a como se manter criativo, a como esvaziar nosso cérebro a fim de deixar ele livre para processar outras ideias. Aprendemos uma técnica de composição, de como fazer para criar algo novo através daquilo já existente, combinando duas ideias diferentes a fim de tornar elas uma outra possibilidade. E com essa bagagem toda, agora eu vou te passar como funciona a questão de você criar um conteúdo contagiante, um conteúdo que as pessoas olham e queiram compartilhar, queiram curtir, queiram comentar. Existem várias maneiras de se fazer isso, porém existe uma estrutura muito simples e muito fácil de compor o nosso conteúdo, a nossa fotografia, que é contando histórias. E como a gente conta história através da fotografia? Na aula 1 eu te passei as regras dos textos e como você combinar luz e sombra a fim de harmonizar uma cena, um cenário para sua imagem. E é através dessa composição que vamos contar a história. Geralmente quando a gente começa a fotografar, nós posicionamos a pessoa ou o elemento que queremos registrar em um determinado ponto e sempre fazemos o clique centralizado, igual eu estou nessa tela, bem no meio. Quando existem maneiras de dispormos objetos iguais a esses de maneiras diferentes, de maneiras distintas nas nossas cenas, a fim de conduzir o olhar do nosso espectador. E isso já é uma estrutura inicial de contar a nossa história. Então, preparamos toda a iluminação para deixar a fotografia mais agradável, a ambientação mais dinâmica, estruturamos com as regras dos textos e analisamos as linhas e as colunas. E agora vamos complementar isso com outros elementos. Não basta apenas você fazer uma boa foto, ter uma boa edição, se você não sabe como divulgar ela de fato. E uma das coisas que eu mais vejo por aí, trabalhos lindos apresentados de qualquer forma. E hoje eu quero ensinar você uma forma correta de você divulgar o seu trabalho, mesmo no início da sua carreira. E a estrutura que eu vou te passar hoje é uma estrutura muito simples. Se você aprender a como construir ela, todo o resto da divulgação do seu trabalho vai fluir naturalmente. Como eu já mencionei, existem várias maneiras de você estruturar uma boa história. Mas essa estrutura que eu vou te passar aqui agora, ela é composta por 3 pilares extremamente simples. Você vai conduzir cada pilar a fim de montar um enredo, uma narrativa, a qual deixa a sua fotografia ou seu trabalho mais apaixonante. Então vamos para o primeiro pilar, que é ponto em comum. Todo elemento, todo o conteúdo que contagia de alguma maneira, ele consegue conectar as pessoas que interagem com ele por conta de um ponto em comum. Por conta desse primeiro pilar, do ponto em comum, é extremamente fundamental que você conheça o seu público, que você saiba com quem você está falando, assim como foi dita na aula 1, que a nossa comunicação seja clara, porque assim conseguimos de uma maneira massiva concentrar menos esforços e atingir o maior número de pessoas. Quer ver um exemplo? Eu sou fotógrafo de casamento, logo o meu público são noivas e noivos que pretendem se casar. Então qual que é o ponto em comum desse meu grupo? O ponto em comum seria vestido de noiva, festa para casamento, aluguel de chácara, buffet, construção de uma nova família, dança de vida, lua de mel. Todos esses elementos, entre outros, são pontos em comuns. Qualquer pessoa do meu público-alvo se identificaria, porque eles estão buscando isso, eles estão vivendo este momento. E assim elas vão conseguir se enxergar naquela situação, vão conseguir trazer para dentro da sua perspectiva aquela narrativa que eu estou construindo através da minha fotografia.
Então, o primeiro ponto que você precisa encontrar para poder distribuir de forma contagiante o seu conteúdo é encontrar dentro do seu nicho aquele ponto em comum que vai fazer a ligação entre a sua fotografia e o seu público desejado. E esse é só o início da nossa conexão para um conteúdo contagiante. E dentro do ponto em comum existem vários fatores que você pode trabalhar. Às vezes o ponto em comum do seu público são jogos de videogame, são lojas de vestuário, são cafés que o seu público gosta de ir, são momentos ou histórias que conectam esse público e fica muito mais fácil das pessoas interagirem com o seu conteúdo. Bom, agora que a gente conseguiu conectar todo mundo com esse ponto em comum, agora vamos para o segundo pilar, que é o algo novo. Sim, agora que conectamos todo mundo, fizemos ele se identificar com o nosso conteúdo, está na hora de trazer uma informação nova. Não sei se você se lembra que eu comentei que o nosso cérebro chega em um determinado momento que ele começa a agir no piloto automático. Isso se dá ao fato de tudo aquilo que repetimos muito, uma hora ele para de processar, ele cria uma automação, a gente chama isso de hábito, e então ele passa a ignorar esse processamento e cria uma memória motora para aquilo. Ou seja, assim quando você anda, você fala, você não fica dando informações para o seu cérebro, perna direita, perna esquerda, ou abre e fecha a boca. Você apenas sente o impulso e começa a fazer essas coisas, porque o seu cérebro já identificou que isso é uma memória motora, você repete isso muitas vezes, então ele já não precisa processar tanto assim. Logo, visualmente, funciona da mesma forma. Tudo aquilo que nós já vimos, tudo aquilo que vemos muito, o nosso cérebro passa a ignorar com mais facilidade. Não sei como funciona na sua cidade, mas aqui na época de Natal, em uma cidade vizinha aqui, eles têm um costume, a prefeitura, de iluminar os postes das árvores. E fica tudo muito bonito. E detalhe, as pessoas só reparam nas árvores porque elas estão iluminadas, mas aquelas árvores estão ali o ano inteiro. E é isso que o algo novo faz com a gente. Ele faz com que o nosso cérebro comece a perceber a mesma coisa, só que agora de um jeito diferente. Nós trazemos o ponto em comum, colocamos um elemento totalmente diferente na situação, para que quando o nosso espectador olhar o nosso conteúdo, o cérebro dele tem que parar e analisar novamente aquela imagem, porque ali está algo inusitado, algo extremamente criativo, algo novo. E isso gera nas pessoas mais empatia, porque acredito que até você chega em um determinado ponto, quando está fazendo sempre as mesmas coisas, isso fica, de certa forma, enjoativo. E não é diferente na criação do nosso conteúdo. Então, precisamos trabalhar pontualmente esses dois elementos, criar um ponto em comum para gerar a conexão e ao mesmo tempo agregar algo novo para gerar interação. E agora a cereja do bolo, o terceiro pilar para unir tudo isso de uma forma que gere muito mais do que a conexão e sim a vontade de compartilhar, a vontade de querer ver mais daquilo, são as emoções. As emoções são os gatilhos. As emoções são os gatilhos que vão dar liga para toda essa nossa estrutura. Vão completar a conectividade do nosso conteúdo com o nosso público, fazendo assim com que a nossa mensagem seja vista de forma mais atraente e memorizada mais facilmente. Podendo também, se fizermos da maneira certa, a vontade das pessoas compartilhar aquele algo novo, compartilhar aquela mensagem, aquela foto, aquele conteúdo que foi tão relevante para ela, e assim ela vai se identificar e acredita que quando ela compartilhar, ela possa estar enviando esse conteúdo para outras pessoas do ciclo dela, que ela acredita que também precisa ver aquele seu conteúdo, ver aquela sua foto ou vídeo, seja lá o que você esteja publicando. Com esses três pilares, temos a receita do nosso conteúdo contagiante. Eu estava procurando na internet alguma maneira, algum vídeo, alguma imagem que facilite a interpretação e eu encontrei esse comercial aqui. Quer falar comigo? Fala oi pra ele. É um amigo da mamãe. The best part of my day is when I see your face. You put my color in my world and take me to another place where all the problems go away. With you, everything is gonna be okay. Tira o fone. Feriu o horário que a gente tinha combinado. Volta aqui. Você não é meu pai.
Juliana, vamos, o almoço tá na mesa. Eu falei que você não é meu pai. É, eu sei. Ei, você é mais que um pai. No Dia dos Pais, dê um presente especial para quem é especial para você. O Boticário. Acredite na beleza. Pô, legal. Você deve estar pensando, esse curso é sobre fotografia, mas você me mostrou um vídeo. E é justamente por isso que eu queria te mostrar para vocês o que se trata, tudo que estamos conversando durante essa semana. Se você reparou, toda a fotografia deste comercial, aonde foi posta as câmeras, da maneira que foram captadas as emoções, tudo isso tem a ver com a aula 1, a aula 2 e essa aula aqui. Vamos tentar encontrar agora juntos esses 3 pilares dentro dessa narrativa. Qual é o primeiro ponto em comum? Logicamente, o ponto em comum é a família, é o pai, é a mãe, é a filha rebelde. Todo mundo passa por essas fases algum dia, sem exceção. Todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, independente do convívio, todo mundo tem. E qual que é a emoção que se passa aí? Primeiro, a alegria, né, de uma nova família, onde a mãe encontra um novo amor. Depois, o amor da criança por esse novo pai. A rebeldia dela, né, a raiva, entra aí o sentimento de raiva, quando ela se rebela contra o pai. E depois, o sentimento de afeto que ela sente pelo padrasto dela. E qual é o algo novo de tudo isso, vocês devem estar se perguntando. Justamente a dedicatória do Dia dos Pais ser feita a um padrasto, onde a empresa quis valorizar não só o Dia dos Pais, mas sim todo aquele que se representa como um pai. Então a gente encontrou todas as emoções, todos os pontos em comuns que faz com que nós nos conectamos com essa mensagem e o algo novo, que é a dedicatória do Dia dos Pais para o padrasto que criou aquela adolescente desde criança. Bom, espero que tenha ficado mais fácil de você entender como construir a sua narrativa usando esses 3 pilares. Agora você também tem mais ferramentas para poder produzir a sua fotografia de modo mais assertivo. A partir de hoje, você não pode mais tirar uma foto só por tirar. Agora você já entende que para uma foto ser boa, ela precisa ter uma boa luz, que para ela ser mais atraente, tem umas regrinhas que facilitam o entendimento e a navegação do olhar do espectador através da sua fotografia. E agora você tem uma receita de como criar um conteúdo contagiante. Então, já sabe, baixe o conteúdo de apoio, faça os exercícios e eu te vejo na próxima aula. E detalhe, a próxima aula está imperdível. Ao final dela, eu preparei uma surpresa que será um divisor de águas na sua carreira em fotografia. Eu espero você lá. Até mais!